todos, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao Factory Automation Tour. Eu me chamo Adilson Pérez, sou responsável pela área de marketing de produtos para automação industrial e vou dar início à nossa série de apresentações tecnológicas no dia de hoje. Antes de começar, gostaria de agradecer a cada um de vocês que está conectado aqui com a gente e que acompanha esse nosso dia intenso de novidades e tecnologias para ajudar vocês, nossos parceiros, nossos clientes, com novidades e como implementar novas tecnologias na Siemens nos nossos clientes. A gente tem falado bastante de tecnologia de automação, indústria 4.0, digitalização, e às vezes isso pode parecer, de forma, um clichê, mas o fato é que isso está cada vez mais presente na nossa vida. O Rafael falou um pouco hoje, em apresentação anterior, sobre aspectos de macroeconomia e da importância da digitalização no nosso cenário econômico. A minha apresentação de hoje, ela vai ser muito mais orientada ao impacto dessas novas tecnologias aplicadas ao chão de fábrica. Para começar essa apresentação, eu gostaria de trazer a vocês um vídeo com uma animação para que a gente possa refletir um pouco sobre tudo que esse vídeo vai nos trazer. Vamos lá? Vamos ao vídeo. Imaginem máquinas e linhas de produção totalmente autônomas, com a interação de pessoas, máquinas e robôs, atuando de maneira colaborativa, todas essas máquinas funcionando de maneira conectada por meio de redes de alta performance, de alta velocidade, máquinas que trabalham com algoritmos de inteligência artificial incorporados a elas, já auxiliando a tomada de decisão de uma máquina e de uma operação com uma outra máquina ou linha no processo de produção. Ao mesmo tempo, uma série de dados sendo gerados e, a partir de aplicativos flexíveis, eu trabalhando as necessidades específicas dessa indústria de maneira bastante flexível e modular. Isso, de certa forma, pode parecer futurista, em outros momentos pode parecer utopia, mas o fato é que isso já está acontecendo, pessoal. A automação, ela tem tomado uma nova cara, uma nova roupagem, e é importante que a gente utilize esses elementos para tomar benefícios, seja competitividade, seja redução de perdas, seja aumento de eficiência, para a nossa indústria crescer. Nesse contexto, eu trago para vocês alguns aspectos que são importantes quando a gente fala em tendências de automação. A gente falou bastante de indústria 4.0 nos últimos 2 anos, não só assim mesmo, mas o mercado de maneira geral, mas muitas vezes se pergunta quando a gente fala com o cliente, como é que eu faço para trazer à indústria que eu tenho o conceito da indústria 4.0? O primeiro desafio nesse aspecto são o que a gente chama de skills 4.0 ou habilidades 4.0. O que isso quer dizer na prática? Como é que eu faço para que a minha operação, a minha engenharia, a minha manutenção estejam preparados para lidar com essas novas tecnologias? Por exemplo, se eu colocar um óculos de realidade aumentada sobre um colaborador da minha planta, do meu chão de fábrica, para fazer a operação por meio de realidade aumentada, ele está preparado para isso? Quando a gente fala de Data-Driven Business Models, ou negócios e modelos de negócios orientados a dados, como a Google faz, por exemplo, a minha indústria, as minhas máquinas, a minha linha de produção, ela sabe o que fazer, ela sabe lidar com aquele monte de dado que está sendo gerado em tempo real, que poderia servir de informação preciosa para a tomada de decisão? Quando eu falo de inteligência artificial, será que a manutenção, operação e engenharia sabem lidar com algoritmos de rede neural e trabalhar esses algoritmos para tirar o máximo do desempenho das máquinas e tomada de decisão entre o melhor processo a ser utilizado, por exemplo? Quando a gente fala de engenharia zero, ou redução máxima do tempo de engenharia, como é que eu faço para, a partir dessas novas tecnologias, reduzir ao máximo o meu risco, o meu custo e meu tempo de implementação? A gente fala de redes industriais, redes 5G, como é que isso vai nos ajudar a trabalhar esses dados e conectar as plantas de maneira adequada para esse novo cenário industrial? Essas são algumas tendências de automação que estão aqui marcadas em azul, que nos levam a desdobrar esses slides na sequência da minha apresentação. E por que eu estou colocando isso?
Porque além dos desafios de tecnologia que a gente tem, também existem os desafios que o mercado impõe sobre nós. O consumidor está mudando a forma de consumir produtos, serviços, e por consequência a indústria tem que se preparar para cada vez ser mais orientada a essas mudanças de comportamento do consumidor. Vou dar um exemplo para vocês. Um smartphone que eu produzo hoje, um lançamento, daqui a 1 ano e meio ele já está na sua curva de obsolescência. Como é que a indústria de smartphones se prepara para ter um ciclo tão curto de lançamento de produtos e, por consequência, toda a sua cadeia produtiva para produzir esse novo produto? Tudo bem, smartphone é uma tecnologia que a gente já sabe que atua assim. Vamos olhar num outro cenário, mercado de alimentos e bebidas. A gente está vivendo um momento de isolamento social. Esse isolamento social mudou um pouco do comportamento de consumo de alimentos e bebidas no nosso mercado, no nosso Brasil. Há estudos que indicam que o consumo de cerveja em garrafas reduziu bastante em consequência ao consumo de latas, porque as pessoas deixaram de consumir cerveja nos bares e restaurantes e passaram a consumir nas suas residências. A indústria de alimentos e bebidas, ou uma indústria de bebida nesse caso, ela está preparada para rapidamente reagir a essa mudança de comportamento de mercado e, em cima dessa mudança, preparar sua linha de produção? Então, a gente tem que olhar para esse aspecto do comportamento de consumo, porque isso vai ditar o nosso ciclo de investimento em tecnologia. E esse é o slide que eu trago em sequência para dar complemento a essa informação. O mercado, de modo geral, e a indústria, por consequência, está acostumada a um modelo de investimento em tecnologia que está muito orientada a um investimento alto no primeiro momento, com um crescimento gradativo do resultado sobre esse investimento, e depois ciclos mais curtos de manutenção daquela planta que foi inaugurada. Nessa mudança de comportamento de consumo, naturalmente, eu preciso de uma mudança de comportamento no meu investimento. Olhando para esse novo cenário de consumo e investimento, eu passo a trabalhar no que a gente fala de investimento em etapas. Etapas curtas, com resultados esperados também num curto prazo, e que me dê mobilidade e flexibilidade para eu rapidamente reagir no caso de mudança de comportamento do consumidor e, por consequência, aumentar a minha eficiência operacional do chão de fábrica. Por que eu estou colocando esses 3 principais aspectos, seja a mudança das tecnologias embarcadas, seja a mudança do comportamento de consumo e, por consequência, a mudança do perfil de investimento em tecnologia? Porque é nesse aspecto que a Siemens pode nos ajudar, é nesse aspecto que a Siemens pode contribuir com soluções flexíveis, dinâmicas e integradas com o portfólio de automação e de digitalização da Siemens. Tá? Quando a gente olha para a Siemens, agora estratificando esse aspecto do comportamento de consumo e investimento, é importante dizer que a Siemens é líder mundial em automação por meio do seu portfólio Simatic, com 60 anos já implementado no Brasil e no mundo, e com o conceito TIA, Total Integrated Automation, eu consigo dar a base para esse conceito de integração e de flexibilidade de linha de produção. Por que eu estou colocando isso? Porque se a gente investir de maneira a preparar uma base de integração com o TIA Portal, eu garanto que o investimento está assegurado para as melhorias do futuro. Nesse ambiente de integração com preparação para o futuro, a gente tem o que a gente chama de integração ao cubo, ou integração em 3 dimensões. São as formas que a Siemens entende como integração e investimento por etapas para trazer essa mobilidade e flexibilidade para as nossas soluções. A primeira delas é o que a gente já conhece como conceito TIA, Total Integrated Automation, ou automação totalmente integrada, que é a concepção de integração completa dos componentes de hardware, software e serviços da Siemens para garantir que todos os nossos produtos e serviços que estão ali instalados na linha de produção da indústria brasileira esteja preparada e com as conectividades prontas para essas soluções cada vez mais eficientes. Quando eu olho para dentro do TIA Portal, o que eu vejo? Eu vejo soluções de hardware, por exemplo, componentes de coleta de dados, sensores e atuadores, remotas de campo, passando pela camada de controle com os PLCs que estão
tão conhecidos da Siemens, IHMs, PCs industriais, inversores, elementos de rede, switches. Vou para a parte operacional da planta, com sistemas escadas, gestão de ativos e gestão de eficiência energética. Vou para a parte de gestão da operação com MES e levo esses dados para o que a gente chama de Data Analytics, com Mindsphere, na parte de nuvem, e agora um novo membro que está sendo lançado nesse evento, o Edge Computing da Siemens, o Siemens Industrial Edge. Essa é a base da integração, do que a gente chama de integração de primeira dimensão ou de primeira camada. Quando eu vou para a segunda integração, ou seja, a segunda dimensão da integração, aí eu estou falando de extrapolar a base de tecnologia de automação e começar a colocar elementos que facilitam a conectividade do chão de fábrica com a camada corporativa da empresa. É o que a gente chama de integração com convergência TI/TA e também aspectos de digitalização, simulação, incorporados na automação. O que isso quer dizer na prática? Significa utilizar a primeira dimensão da automação, que está ali representada a parte esquerda inferior, colocando elementos da digitalização, como gêmeo digital, como Plant Simulation, como Process Simulate, que são elementos que ajudam a gente a simular o nosso processo fabril, e todos esses elementos conectados por uma rede completamente integrada de agregação de valor dos dados da TA, ou tecnologia da informação, da automação, e a tecnologia da informação. Legal? Quando eu vou para a terceira integração, considerando que eu fiz um bom trabalho de preparação de ambiente, seja na automação e seja na convergência de automação e tecnologia da informação, eu estou preparado para implementar novos conceitos, novas tecnologias que estão chegando, algumas inclusive disruptivas, e que a gente vai apresentar ao longo desses 2 dias. Quais são essas tecnologias? Algumas delas estão aqui relacionadas, como, por exemplo, Edge Computing, a gente vai falar sobre isso ao longo do dia, sistemas autônomos, gestão de frotas dentro da indústria, dentro do chão de fábrica, com AGVs e sistemas autônomos de movimentação de produtos e mercadorias. Realidade aumentada, na parte de óculos de realidade aumentada, ou uso de tablets. Inteligência artificial embarcada no chão de fábrica, ou seja, não no ambiente de nuvem, mas na máquina. Blockchain, para integração de dados e controle e rastreabilidade de um processo desde o início do fornecedor na cadeia de suprimentos até o cliente final. Engenharia cognitiva ou engenharia e operação cognitiva, que a gente está falando de mudar a forma como a gente interage com a máquina, não somente a partir de comandos previamente estabelecidos, mas com interação, por exemplo, por comando de voz, por que não? Máquinas autônomas e conectividade total dos elementos da indústria, incluso com as novas tecnologias como o 5G. Então, se eu trabalhar todos esses aspectos, eu consigo utilizar melhor as tecnologias que estão chegando com o ambiente que já está preparado para isso. Eu trouxe 2 exemplos para vocês de tecnologias que estão prontas para uso e que poderiam ser utilizadas para trazer maior eficiência para o nosso chão de fábrica, para a nossa operação. A primeira delas é a realidade aumentada, onde eu posso explorar o estado da máquina ou as informações de estado da máquina em tempo real a partir de um óculos ou um tablet, um óculos de realidade aumentada. Eu posso fazer isso sobre uma máquina real, com dados de produção, ou eu posso fazer essa mesma visualização com dados de simulação. Nesse exemplo, usando uma máquina totalmente simulada no que a gente chama de Digital Twin ou gêmeo digital da minha máquina. Quando eu vou para um outro exemplo, aí eu estou falando de inteligência artificial aplicada à máquina. O que significa inteligência artificial aplicada à máquina? Diferente do que a gente está acostumado nos conceitos de automação tradicionais, em que cada estado da máquina eu pré-programo conforme o movimento que eu espero, aqui eu trabalho diferente. Eu trabalho com redes neurais, conceitos de machine learning, que me permitam dizer ao robô que operação eu quero que ele faça e não necessariamente o movimento que ele tem que fazer. O robô, por sua vez, vai, através de identificação por câmera, conseguir visualizar a melhor forma de pegar o produto, que produto é e o que ele deve fazer com esse produto. Esse é um exemplo simples
e que pode ser utilizado para exemplificar os ganhos da inteligência artificial numa máquina. Quando eu olho essas 3 dimensões todas integradas, eu gostaria de deixar o convite a todos vocês para acompanharem toda a nossa série de hoje, essa jornada de inovação e tecnologia, porque grande parte desses elementos a gente vai abordar ao longo do dia. Por exemplo, a integração de primeira dimensão. A gente está falando de máxima consistência e transparência de dado por meio do hardware e software. A gente vai falar sobre integração contínua com a Bianca e demonstrada pelo Márcio amanhã. Quando a gente fala de integração extrapolando a convergência de tecnologia de automação com informação, a gente vai ter hoje uma série de apresentações falando de conectividade, de integração na nuvem e várias outras formas de integração de dado. Quando eu falo de futuro, eu estou lançando nesse evento o Edge Computing, a gente está falando de formas de tratar o dado em vários níveis da automação, então também são elementos que serão abordados hoje. O fato, pessoal, é que independente da tecnologia e da forma como a gente vai dar respostas aos desafios da indústria, é importante que a gente tenha em mente que a base da automação tem que ser muito bem pavimentada para que ela receba essas novas tecnologias que estão chegando. E nesse contexto, o TI Portal é o nosso aliado para, junto com a nossa tecnologia de hardware e software, preparar essa indústria do futuro ou o futuro da digitalização na nossa indústria brasileira. Tá? A minha mensagem de hoje é essa. Aproveito para convidar mais uma vez para que vocês acompanhem as nossas apresentações ao longo do dia e não percam as demonstrações que ocorrerão amanhã, ao longo do dia todo. Não esqueçam que a gente tem um site com o ambiente de feira simulado toda à nossa disposição. Nossos especialistas estão lá em tempo real, em chats para conversar com todos vocês. Então aproveitem esses 2 dias e muito obrigado, vamos em frente.